Salve amigo do Auto Vídeos, agora é hora de um momento tenso. A gente vai falar dos 8 carros mais inseguros do Brasil, aqueles que podem oferecer mais riscos para sua saúde e até para sua vida nos casos mais dramáticos. E aqui, num país como o Brasil, é ainda mais importante a gente levar em conta a questão da segurança, porque a gente tem muitos projetos que jamais rodariam em países desenvolvidos, como na Europa e nos Estados Unidos. Então fica de olho na tela, porque essa lista é bem importante, hein? Vamos nessa! Vamos conferir esse ranking agora dos carros mais inseguros do Brasil. E como é que funciona isso? O principal referencial que a gente tem aqui é um instituto chamado Latin NCAP. Ele começou a funcionar na nossa região, América Latina, em 2010 por uma iniciativa da FIA e de outras entidades. O propósito aqui, como você está acompanhando já em algumas imagens, é realizar o teste de impacto, principalmente o frontal, que é realizado contra uma barreira a 64 km por hora. E as notas variam de 0 até 5 estrelas. 0 são os mais inseguros, aqueles do pânico generalizado, e os 5 estrelas tendem a ser os mais seguros. Mais recentemente, em 2016, o Latin NCAP aprovou um novo protocolo mais rigoroso, e esse ranking que a gente vai trazer agora é de 2016 para frente. Se não tiver alguns outros carros de que você desconfia aqui, confere lá no site do Latin NCAP para ver se ele foi testado antes de 2016. Então agora vamos começar falando do sempre polêmico Renault Kwid. A Renault chama de SUV, mas espera lá, aqui no Auto Vídeos não tem dessa não. SUV jamais para um carro subcompacto em um mercado indiano onde ele foi concebido. E antes da gente falar da própria nota dele no Latin NCAP, é importante lembrar que na Índia ele teve a desastrosa nota de 0 estrela quando ele foi testado pela primeira vez lá, repetiu o teste lá na Ásia e continua com 0 estrela. Como essas notícias repercutiram muito aqui, a Renault, na hora de lançar o Kwid no Brasil, disse que iria fazer reforços estruturais e tudo mais, e na prática, no teste do Latin NCAP, que também inclui impacto lateral, o que aconteceu? Ele obteve 3 estrelas aqui. Só que um detalhe aí que eu quero adicionar para você. Às vezes, algumas fabricantes podem também conceber um carro pensando exatamente em como vai ser o teste em determinados institutos. A gente não está falando aqui, a gente não tem como aferir isso, mas até lá nos Estados Unidos já existe um teste mais rigoroso ainda chamado Small Overlap, que pega o carro de quina. Sabe aquela situação em que um carro colide com o outro em sentidos opostos de quina? É um teste mais rigoroso, mas só tem nos Estados Unidos, tá? Então, só queria trazer esse elemento, mas na prática, a gente falando aqui do Renault Kwid, ele teve 3 estrelas para adultos e também 3 estrelas para as crianças. Também tem a nota para as crianças. Esse foi o Renault Kwid. Vamos seguir o ranking. E agora a gente confere ele, polêmico demais, carro mais vendido do Brasil. A gente está falando do Onix. E olha só como ele ficou depois desse teste, mas ainda é importante frisar que ele foi melhor dessa vez do que na primeira vez que ele foi testado. Vamos explicar melhor. Todo mundo provavelmente já ouviu falar que o Onix no primeiro teste no Latin NCAP conseguiu 0 estrela. Foi um vexame total e realmente isso repercutiu bastante. E o que aconteceu? A General Motors promoveu algumas alterações, alguns aperfeiçoamentos no modelo e ele foi testado novamente e aí ele conseguiu a nota de 3 estrelas. Então é sempre importante lembrar que os Onix mais antigos tiveram 0 estrela e os modelos mais recentes com 3 estrelas. É o carro mais vendido do Brasil e olha só, tá aqui nesse ranking. Então você já percebe como a situação é tensa aqui no nosso país, né? Seguindo o ranking, pessoal, agora a gente chega na 6ª posição e encontra outro francês. É o Peugeot 208 aqui. E nesse ponto vale a gente abrir um parênteses aqui para explicar um pouquinho mais como as coisas são, né? A situação é tensa no Brasil porque aqui a gente está falando de um mercado emergente.
E em mercados emergentes, a legislação de segurança já é primordialmente menos exigente do que em outros países. Além disso, os consumidores no Brasil também não atentam muito para a segurança. A gente espera, inclusive, com esse vídeo e com outros que a gente faz aqui no AutoVídeos, despertar mais essa consciência nos consumidores. E um ponto que é bem importante é o seguinte: em tese, quando a gente pega carros que tem um projeto global. O que é um projeto global? É um projeto que estruturalmente você encontra em países desenvolvidos como Europa, Estados Unidos, Japão e também em outros. Então, aqui no Brasil a gente tem muitos modelos que são globais e, na teoria, eles tendem a ser um pouco mais seguros. Então fica essa dica para você. Aqui no caso do 208, quando ele foi testado, na versão que ele foi testado, apenas com 2 airbags, ele teve uma nota, apesar de ser um carro global, né? A gente sabe que quando os carros são produzidos, né, no Brasil, México, Argentina, eles tendem a se tornar mais pobres em termos de materiais, em termos estruturais. Então aqui fica um alerta interessante, que o 208 na versão testada teve apenas 2 estrelas para os adultos e 3 para as crianças. E um ponto importante também que vale a gente destacar é o seguinte: dentro dos critérios do Latin NCAP há vários itens que contam pontos ou não. Então, por exemplo, às vezes a questão de ter um ISOFIX, de ter airbag lateral, de ter controle de estabilidade, de ter alguns outros pontos, né, como indicações de uso adequado de cinto de segurança, possibilidade de desligamento de airbag, tudo isso conta. Então, se você quiser saber mais, o link do Latin NCAP está aqui na tela para você se aprofundar um pouquinho mais em relação ao carro que de repente você está pensando em comprar. Agora, vamos seguir na nossa lista. Agora a gente chega na 5ª posição e agora a gente tem um japonês aqui. A Nissan faz parte do grupo Renault, então sempre é bom lembrar disso, mas é hora de falar do Nissan March. E aqui no Brasil agora a gente começa a entrar no momento mais tenso, mais perigoso, porque o Nissan March testado pelo Latin NCAP conseguiu apenas uma estrela para adultos e 2 para as crianças. Só que aqui a gente vai conseguir ilustrar bem o que eu tinha falado em relação ao carro anterior. Por quê? Aqui a gente tem o Nissan March. Na Europa ele se chama Nissan Micra. Quando ele foi testado lá em 2010 no Euro NCAP, que é o equivalente do Latin NCAP, lá na Europa, ele conseguiu 4 estrelas na Europa. 4 estrelas lá, e aí quando veio para cá, 1 estrela. Tá vendo como são as coisas, né? Como a gente realmente precisa considerar esse tema com uma importância maior aqui no Brasil para evitar realmente comprar gato por lebre ou comprometer a saúde sua, seus familiares. Então leve em conta isso. Aqui a gente está vendo algumas imagens, né? Impacto lateral também, e realmente fica com esse foco na segurança e vamos seguir no nosso ranking. Agora a 4ª posição vai para ele, Fiat Mobi. E olha só, um carro que tem um projeto relativamente novo, mas mesmo assim inseguro. E aqui a gente está falando também de um carro, né, desenvolvido para mercados emergentes, um subcompacto. E a gente lembra também, né, que na teoria, carros menores tendem a ser relativamente menos seguros quando há colisões com carros maiores. Você vai ver a imagem aqui de um teste lá na Europa de um carro compacto batendo com um SUV, só para você ter um pouquinho mais de contexto em relação a isso. Mas não é regra não, se pegar o Smart, por exemplo, é um carro seguro mesmo sendo minúsculo. Então vamos voltar aqui para o foco. Fiat Mobi, apenas 1 estrela para adultos e 2 estrelas para as crianças. Projeto da Fiat, feito com foco aqui no Brasil, e realmente uma nota desastrosa. E agora é hora do pódio em que ninguém gostaria de estar, e ocupando o 3º lugar e o 2º lugar, a gente tem o mesmo projeto aqui, e a gente está falando de novo de um francês, Renault Logan e Renault Sandero. Aliás, a gente está explicando várias coisas aqui, vamos contar um pouquinho mais da história deles antes de falar a nota. Por quê?
O que acontece? Esses modelos são vendidos na Europa com a marca Dacia. A Dacia é uma subsidiária da Renault que fabrica carros de baixo custo lá na Romênia. Mas no Brasil eles acabam vindo com a marca Renault, mas não são Renault puro sangue. E isso se reflete no quê? São plataformas mais simplificadas, pensadas mais em redução de custos. E quando a gente vai ver um teste de colisão, isso daí acaba vindo à tona. E por isso eles tiveram apenas a nota de 1 estrela. 1 estrela para adultos e 3 para crianças. Então realmente fica de olho nessa questão da segurança. E você tá vendo como é o contexto? Se de repente uma pessoa vai lá na concessionária, na loja e compra o carro só porque achou bonitinho, ela, enfim, não está considerando tudo isso. Agora, é claro, cada um faz as suas escolhas, cada um tem as suas prioridades. Então a gente sempre respeita isso e procuramos aqui no Autovídeos trazer as informações para que quem valoriza esse tipo de informação possa tomar melhores decisões de compra. Agora, momento de maior pânico. A gente chegou no medalha de ouro dos piores. A gente está falando do Ford Ka, um dos carros mais vendidos do Brasil. Passou por reestilização recente. Esse modelo aqui foi testado já há algum tempo, mas estruturalmente continua o mesmo carro. E zero, nota zero. Ai, que burro, dá 0 para ele. 0 estrela. É um negócio realmente lastimável que possa acontecer uma coisa dessas com um dos modelos mais vendidos do Brasil, um projeto que não tem tantos anos assim de mercado e realmente é algo que a gente precisa levar essa informação adiante para que mais pessoas tomem consciência desse tipo de caso. E o Ka teve 0 estrela para adultos e 3 estrelas para crianças. Então, só para você ter uma ideia, né? O Ka também é vendido na Europa, só que lá ele é muito mais equipado do que o modelo produzido na Bahia, aqui no Brasil. Você que chegou até aqui nesse vídeo, imaginava tudo isso? Tinha ideia de que quando a gente, por exemplo, nos nossos raios-x aqui do Autovídeos, quando a gente fala da idade do projeto, da plataforma, se é um projeto global ou não, a questão dos itens de segurança todos, você tinha ideia de que na prática isso se traduzia em resultados como esses? E tudo isso é muito importante porque, pelo menos para mim, os valores vida e saúde estão acima de todos os outros. Tem outras pessoas que têm outras prioridades, a gente respeita sempre, a gente não está aqui para impor nada, ser dono da verdade, a gente está procurando trazer informações e muitas delas que ficam ocultas, né? A gente tem um quadro aqui no Autovídeos chamado Verdades Ocultas, né? E nesse vídeo aqui, que a gente falou dos carros mais inseguros do Brasil, a gente acabou trazendo uma série de verdades ocultas, pelo menos eu imagino e acredito que realmente esse conjunto de informações pode ser bastante útil. Se você gostou, se você achou interessante, importante esse tipo de dado, aproveite aqui, deixa o seu like, isso daí ajuda muito no crescimento do nosso canal. Se inscreva também, ative as notificações para você acompanhar todas as novidades, porque aqui no Autovídeos tem informação, diversão e aceleração. Comigo, Linha Matera, e com o Conrado Navarro também. Esse foi um vídeo dos carros mais inseguros do Brasil em 2018. Fica ligado porque tem muito mais novidade para você. Então, eu agradeço bastante pela sua atenção. Valeu, até a próxima. Um grande abraço!